gente, tudo bem? Mês de outubro já tá no meio e esse mês a gente já teve Dia das Crianças e final do mês a gente tem o quê? Isso mesmo, Halloween. Não é muito da cultura brasileira celebrar, a gente tem esse costume, quando tem esse costume é por causa dos cursos de inglês, por causa dos filmes e séries que a gente vê, certo? Então hoje, em homenagem a esse tema sombrio, eu resolvi fazer pra vocês top 5 de 5 filmes de terror. Vamos lá? Em quinto lugar fica A Órfã, de 2009, se eu não me engano. É mais ou menos a história seguinte: um casal, ele já tem 2 filhos e tá caminhando pro terceiro, mas aí perde o bebê num aborto espontâneo. E aí eles decidem adotar uma criança e se apaixonam pela menina lá, pela órfã. Só que desde que eles trazem a menina pra dentro de casa, coisas estranhas começam a acontecer. Os filhos dela os filhos de sangue, começam a sofrer pequenos atentados, e aí a família tá tentando entender toda essa história. Eu não vou contar o final pra quem ainda não viu, vale a pena assistir. Não é aquele terror de mas é um terror meio suspense, porque vale a pena assistir. A garota é meio diabólica e vocês vão entender porque que ela é da pá virada. Em quarto lugar tá A Colheita Maldita, de 1984. Ela é uma história do Stephen King e eu gosto muito dessa história. Foi um dos filmes de terror que eu assistia quando eu era criança. Minha mãe ficava assim chocada de como eu conseguia assistir Freddy Krueger, Jason, Colheita Maldita, Halloween e essas coisas todas, porque eu sempre gostei muito de filmes de terror. Enfim, voltando pra Colheita Maldita. A história é mais ou menos o seguinte: tem um garoto que ele consegue... ele é tipo um mini pastorzinho, sabe? Ele fala de Deus e que não sei o que. E aí ele consegue fazer com que outras crianças assassinem adultos. Porque... o sangue, parece que o sangue de adultos é que consegue semear melhor a terra. Olha que coisa estranha, né? Bem macabro, ridículo isso, né? Vamos lá. Em terceiro lugar, outra história do Stephen King. Ele é o deuso de fazer histórias assim. É O Iluminado, de 1980. Também tem um livro homônimo. E é mais ou menos conta a história de que um cara, ele foi contratado temporariamente para tomar conta de um hotel na época de inverno. Então ele vai com a esposa e com um filho. E aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais raivoso, mais rabugento, mais violento e vai assumindo um comportamento completamente estranho, diferente do que ele é. Ao mesmo tempo que o filho dele começa a ter certas visões de pessoas do passado que sofreram a mesma coisa que o pai dele tá sofrendo. É engraçado, é hilário, é pavoroso, é asqueroso, tem cena de sangue, tem cena de fantasma, tem coisas assim bem legais. Eu já tinha falado do filme, eu já tinha assistido pedaços de filme assim, solto, e eu li primeiro a história pra depois assistir o filme. Tanto o livro quanto o filme eu gosto muito, mas tem pedaços do livro que não estão no filme. Eu acho que a maioria dos filmes acontecem isso, são poucos os que são realmente fiéis. Mas não se preocupem, porque vai ter um vídeo aqui no blog e no canal falando de livros que realmente foram fiéis aos seus... filmes foram realmente fiéis aos seus livros. Mas voltando aos filmes de terror, esse ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar ficou Ecos do Além, de 1999. E é assim, o Tom, eu não sei o sobrenome dele, é o Kevin Bacon, que vocês já devem conhecer de The Following, de Footloose. Ele é casado, tem uma filha e tal, e tudo bem. Ele tem aquela cena americana de pai de família, aquela famíliazinha bonitinha de comercial de margarina americana e tal. E aí, ele numa brincadeira, ele é hipnotizado pela cunhada. Só que o que era pra ser uma brincadeira começa a transformar ele começa a ter visões, ele começa a sentir coisas e ele vai ficando bem paranoico. Chega ao ponto de paranoia dele chega a ser tão grande que
tem uma cena que ele destrói a casa inteira pra descobrir o que tá acontecendo, porque ele tem visões com uma garota, com uma fantasma, e ele vai até o fim do mundo, literalmente, para descobrir o que tá acontecendo, por que ela tá assombrando ele. Tudo por causa do quê? Da hipnose com essa que a cunhada fez com ele. Olha que sacanagem. Isso mesmo. Em primeiro lugar, a gente tem O Chamado, de 2002, que é com a Naomi Watts. Acho que é com a Naomi Watson e tal. E ela assiste uma fita, que no fim da fita, a fita bem estrúxula, assim, bem tensa, e aí assim que acaba a fita, você recebe uma ligação dizendo que em 7 dias você vai morrer. E durante esse processo de 7 dias, a sua imagem vai ficando borrada, você vai começando a ter alucinação e tal, até você realmente morrer. E a história do Chamado é mais ou menos assim. É uma garota que foi amaldiçoada, quer dizer, ela que amaldiçoou todo mundo, né, por causa da história dela com a mãe dela, que ela foi trancada num poço, por isso que quando ela sai da TV, assim, ela tá toda enrugada, com aquela pele toda asquerosa e com o cabelo molhado. Por quê? Porque ela fica dentro de um poço, ela morre, né, morre naquele poço, né, e aí ela vem pra amaldiçoar, e a fita, assim, é bem esdrúxula, tem mosca, tem cenas, assim, meio... Enfim, é por isso que ele tá no meu primeiro lugar, porque é um dos filmes, assim, que eu assisto Jason, nada acontece, eu assisto Freddy Krueger, nada acontece, eu assisto Halloween 20, Halloween 10, tudo, assisto Colheita Maldita, nada acontece, mas chegou no Chamado, não dá. E eu assisti a versão nipônica, acho que é japonesa, coreana, chinesa, sei lá, a versão oriental desse filme. É tão tensa quanto a versão americana. E é por isso que eu tô indicando esses 5 filmes pra vocês. Eu espero que vocês façam uma maratona nessa semana de Halloween. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha ele com seus amigos. Não é inscrito? Faz favor de se inscrever, hein, pra ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal. Depois dá uma passadinha lá no meu blog, meidentifiquei.com. Um beijo dessa que vos escreve e vos fala, Natália White. Tchau! Diz aqui embaixo nos comentários qual o seu filme favorito de terror. Qual é aquele que, assim, todo ano você assiste nessa época do ano. Deixa aqui embaixo nos comentários. Tchau!